Boa tarde, pessoal. Tem alguém querendo subir no meu colo aqui. Hoje a gente vai te abrir as portas de um caminho para melhora do zumbido, que é o primeiro passo para quem tá lá com a cabecinha no eu quero me livrar desse zumbido e chegar na cura. Mas a gente abre essa porta porque, mesmo que todo mundo queira cura, pouca gente entende que a melhora parcial é fundamental, só que às vezes ela não é valorizada. E a maior vantagem da gente abrir a porta para um caminho é não ficar ouvindo essas frases horrorosas que o povo fala por aí, que é não tem o que fazer, vai ter que aprender vai ter que aprender a conviver com isso, vai ter que se acostumar, a vida é assim mesmo, um monte de coisa. A Laika tá querendo subir aqui no meu colo. Vem cá. Não vem? Desistiu? Mas enfim, tem muita coisa que a gente ouve ou que a gente lê que trava a gente de passar por essa porta que dá abertura a esse caminho. Então hoje aqui na live a gente vai caprichar nesse mindset para vocês entenderem que sim, existe um caminho para cada um de vocês, existe um caminho para cada tipo de zumbido e cada perfil de personalidade. Mas é hoje, agora, depois de 3 dias de um evento presencial aqui em São Paulo, de muita gente bacana, que veio sintonizando nesse evento chamado Zumbido, Abundância e Espiritualidade. Depois de 3 dias intensíssimos com as melhores mentoradas, a gente tá aqui, ó, abundando muito mais aqui em grupo para vocês. Então vamos lá, enquanto vocês vão chegando, vão me cumprimentando, vão se cumprimentando, vamos fazer o nosso evento aqui ser o melhor possível. Olha quem tá aí, doutora Sávia Milhomem, querida de São Luís, que delícia. Fono Flávia Santos de Ribeirão Preto, da equipe aqui, que coisa deliciosa. E aí, Celibela, tudo bem? Boa tarde a todos. Celibela que melhorou tanto e mesmo assim, ao invés de adotar o procedimento comum de muita gente que melhora, que é sai, ela decidiu ficar aqui todos os domingos. Muita gratidão aqui no peito pela sua presença. Quem mais aqui? Annelise Juliano, a outra fono maravilhosa aqui de Rio Claro, da equipe, coração aberto. E ontem foi o primeiro dia de desbloqueio dela aqui no Instagram. Show de bola. Falei que agora só quero ver essa mulher, né, fluindo aí. Muito legal. Quem mais que tá aqui? Pedro, boa tarde. Quem mais? Sandro Roberto, boa tarde. Quem mais aqui? Vamos lá, vamos juntos aqui. Hoje estaremos disponíveis, a equipe e eu, para as perguntas de vocês. Enquanto isso, eu vou contando também algumas partes aí do evento desses 3 últimos dias. Coisa mais maravilhosa, né, Flávia? Né, Annelise? Muito, muito bom. Deixa eu ver quem mais. Ei, Jaci, tudo bem, querida? Também chegando aí, deixa eu ver quem mais. Rosimara Miranda, que bom te ouvir, fico muito contente. Simone Ebel, outra mentorada linda que esteve presente, aproveitando, né, dessa energia da gente estar em grupo, coisa mais gostosa. A gente começa pelos abraços, né? Aqui virtualmente até faço, assim, é muito gostoso, mas presencial não tem comparação, né? Foi muito bom. Elaine Tardioli, boa tarde também. Quem mais aqui que tá entrando? Vamos juntos aqui fazer um grupo. Muito bom ver vocês, saudades, é isso aí, a telinha ajuda. Eu que sou muito grata, é isso aí. E nessa gratidão a gente vai num fluxo, né, do equilíbrio de troca aqui, porque tudo fica muito mais gostoso. Bom, eu vou ficar à disposição de vocês para responder perguntas e para cada pergunta eu vou partir desse princípio aqui, ó. A gente tá no ponto 0 dessa pergunta, vamos abrir a porta para a pessoa que está fazendo a pergunta e vamos mostrar um caminho, tá? Que provavelmente vai ser diferente de pergunta para pergunta. Começando aqui pela Luzia, o que
causa zumbido na cabeça. Eu já tô lendo da Anne Samelo, quero saber do evento. Aí eu vou deixar as meninas contando para você aqui um pouquinho de como foi enquanto eu respondo para Luzia, tá? Então, zumbido na cabeça. A nova moda que tá por aí é ficar com medo do zumbido por causa de problemas na cabeça, né? Demências, seja o Alzheimer ou outros tipos de coisa neurológica. Embora causas neurológicas possam ser uma das várias causas de zumbido, Luzia, a ideia pra gente é que o zumbido percebido na cabeça está refletindo uma sensação espalhada de um zumbido que é simétrico em ambas as vias auditivas. É como se produzisse aqui a mesma coisa e o cérebro percebesse algo vago, porque ele não tem como precisar essa informação simétrica bilateral. Quando o zumbido é num ouvido só, todo mundo fala, é aqui. Não fala, não sei onde que é. Mas quando é na cabeça, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas por causa da imprecisão, tá? Então, eu não vinculo zumbido percebido na cabeça com algum problema da cabeça, tá bom? Então, abrindo a porta aqui para você começar a pensar, zumbido na cabeça é igual ao zumbido bilateral. O que é mais provável? 90% das vezes as pessoas com zumbido têm alguma perda de audição. Então é importante ver a sua parte auditiva. Independente da idade que você tiver, existe a possibilidade de você ter a parte que todo mundo vê, que é a audiometria básica até normal, né? Se você não sente perda, mas ontem na Masterclass a gente viu um caso assim, a gente discutiu um caso assim. A pessoa não tinha queixa de perda, mas tinha o zumbido bilateral. Quando ela fez a audiometria de altas frequências, que é essa básica, e mais de básica, de 250 a 8.000 Hz, que é o que todo mundo pede. Quando ela fez a alta frequência de 9.000 a 16.000, ela tinha uma perda bilateral e ela tinha o zumbido nesta região da perda bilateral que ela não sentia, tá? Então, isso é o mais provável que eu posso te adiantar dentro dessa abertura de porta para te mostrar um caminho, tá bom, Luzia? Pega essa bola e segue em frente com seus profissionais de confiança. Vamos ver se alguém respondeu aqui sobre o evento para Anne Samela. Deixa eu ver aqui. Vocês estão rápidos no gatilho aqui, ó. Muita gente entrando. Boa tarde também, ó. Cibele, faz tempo que você não vem, né? Bom, Anne Samelo, o evento foi show de bola, falando sério. Como a gente tinha a proposta de zumbido, abundância e espiritualidade, na parte do zumbido, discutir casos que as próprias mentoradas escolheram. Elas trouxeram seus próprios casos atendidos em várias cidades aí do Brasil. E ó, tivemos 2 mentoradas paraguaias de Assunção, né? Que trouxeram casos de lá pra gente discutir em grupo. Então isso foi muito bacana. E a parte da aula prática de aprender a medir o zumbido, que elas aprendem online comigo e com a Jaci, mas aprender na prática, né? Botando a mão na massa ali na nossa frente. Foi muito legal, muito legal. Aí a abundância, que é toda uma mudança de mindset, da gente pensar diferente, da gente pensar que a gente pode lidar com os pacientes com zumbido, porque parece tão natural, né? Mas não é, porque a gente é treinado, como crianças são treinadas pelos pais, a gente é treinado pelos professores que zumbido é muito difícil. E daí muita gente não se anima, fica com medo de tentar e de errar, tá? Então, mudar o mindset, falar a gente pode ajudar, é um processo que vai aos pouquinhos empoderando otorrinos e fonos do Brasil a fazer o seu melhor com o paciente com zumbido. Que o melhor é muito melhor do que não fazer nada, mesmo que não seja, às vezes, a expectativa do paciente.
Então, colocar mais profissionais nesse campo é nossa tarefa que vem aí há 30 anos e o jeito de fazer isso vem sendo refinado. E à medida que a gente vai formando um grupo maravilhoso do jeito que tá, esse grupo maravilhoso vai atraindo mais e mais pessoas. Então, por isso eu honro muito aí as meninas que vêm também espontaneamente, gratuitamente, fazer um trabalho voluntário comigo aqui aos domingos. Espiritualidade, porque além da gente se fortalecer com a espiritualidade de cada uma, é algo muito importante da gente entender como algumas curas de pacientes que são mais difíceis, daqueles que falam em suicídio, porque a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa, né? Então, aprender a lidar e não só manda para o psiquiatra e tchau. Mandar para o psiquiatra é fundamental. Mas como fica o profissional que não é psiquiatra, que é otorrino, que é fono, que é nutricionista, que é fisioterapeuta, que é dentista, que atende o paciente com zumbido e fala que a vida não faz mais sentido, tá? Então é dentro dessa conotação da espiritualidade que a gente se fortalece para atender, fazer upgrade e atender os casos mais difíceis, tá? Então esse foi um resumo do nosso evento maravilhoso e é muito bacana quando a gente trabalha com espiritualidade, como existe essa tendência da gente agregar as pessoas certas na nossa sintonia. Então, nossa, foi show de bola. A gente entrega muito, mas a gente recebe tanto que, gente, dá vontade de fazer mais, né? Ok, vamos aproveitar você que levantou essa bola gostosa aqui e agradecer respondendo a sua pergunta. Vamos lá. Doutora, pode explicar sobre a instabilidade do zumbido? Uns dias tão leve, outros dias tão agudo, não tendo nada de diferente no dia a dia. Perfeito. Então vamos lá. As causas mais comuns de instabilidade, que a gente fala, tem zumbidos que são bem lineares, estáveis, pode ser chiado, apito, cigarra, mas ele nasce nesse volume e ele passa o dia todo nesse volume, a semana toda, o ano todo nesse volume. O que muda para algumas pessoas com esse zumbido linear é se elas estão percebendo e prestando atenção, ou se elas estão desfocadas, pensando em outra coisa, conversando e nem tchum para ele. Mas quando percebe, ele está sempre neste volume. E existem outros zumbidos como o da Anne que parece montanha-russa, tem altos e baixos de volume, não só de mudança de percepção. Quando percebe, às vezes ele está baixinho. Outras vezes que percebe, às vezes ele tá uma peste, né? Então o dela é um desses. E a pergunta, então, abrindo a porta para você, para esse caminho do entendimento, da melhora e quem sabe um dia da cura, né, Anis? Que você tá merecendo, né? O que mais tem poder de fazer zumbido aumentar e diminuir de verdade? Não é assim, tô percebendo ou me incomodando mais. Ele cresceu, tá? Então, momentos de estresse, certeza absoluta. Muita gente fala isso e a gente tem uma comprovação de uma paciente que se voluntariou para fazer 2 medições, quando ela estava estressada e quando ela estava calma. Isso foi há anos atrás, porque ela morava perto da sede do Instituto Gan Sanches. Então, ela tem uma medição de um volume 2 decibéis, nível de sensação, considerando que a média é de 5 a 10. Ela tem uma de 2 e ela tem uma de 8, mostrando a variação de percepção dentro da cabina num estado de espírito e em outro estado de espírito, tá? Então, estresse com certeza. Contraturas musculares pontuais. Então, por exemplo, se eu estiver numa fase que eu tô apertando os dentes, não é nem que eu tô agitada mentalmente, é que o meu foco de contratura, de sentir, é aqui. Porque tem gente que o foco de sentir é na barriga, é nas costas, é na crise de asma, tá? Mas quando a pessoa é de sentir o pescoço travar, então contratura muscular,
ou de apertar os dentes. Isso é outra coisa que faz um pico, né, dentro desse zumbido montanha-russa. Outra coisa muito, muito comum é ingestas que a gente faz e que caem mal no nosso sistema digestivo. Os mais comuns: doces, abuso de café, de álcool, glúten, laticínios, depende de cada pessoa. Muitas vezes tem algum sintoma aqui junto com a piora do zumbido aqui. Então, coisas que fazem essa conexão entre o metabolismo e o volume do zumbido. Algumas pessoas pioram do zumbido quando elas falam no celular com ele aqui na orelha, tá? Então são ouvidos mais sensíveis às ondas eletromagnéticas, à radiofrequência que o celular troca com a antena mais próxima para viabilizar a sua conversa do celular. Então essa questão de vulnerabilidade à onda eletromagnética, eu fiz um paralelismo com o que a gente sabe de vulnerabilidade à onda sonora. Tá? Então tem gente que vai pra balada, onda sonora, entra e sai de boa. Tem gente que vai pra balada, entra de boa e sai mal do ouvido. Então, mesmo volume, mesmo tempo, vulnerabilidade individual. Pro celular é a mesma coisa. Pessoas que falam 5 a 10 minutos, o ouvido esquenta. Tá? Então essa reação de calor é o primeiro sinal de vulnerabilidade. E que pode ou tampar ou piorar o zumbido, são falas do seu corpo que seu ouvido não é para essa radiação do celular, tá? Como eu sei que a Anne tem síndrome metabólica, né, que é uma doença bastante difícil de controlar, bem controlado, né? A síndrome metabólica é que nem um cavalo selvagem. Ele tem uma tendência de disparar, de ir para onde ele quer e de não aceitar uma rédea, né? De qualquer jeito, é possível domar a síndrome metabólica, mas sabendo que ela tem altas tendências de escapar. E aí a Anne fala assim: mas meus exames de sangue estão normais. Exame de sangue é um momento na vida da pessoa, tá? Não quer dizer que essa síndrome metabólica esteja controlada 24 horas por dia, todos os dias. Então, como você tem escapes de piora, né? A montanha-russa do seu zumbido, que você não consegue ver nos períodos intercalados onde você mede o exame de sangue, é uma possibilidade que a própria síndrome tenha momentos que ela dá uma descambada e que você não está flagrando, tá? Lembrando que síndrome metabólica é diferente de só ter colesterol, triglicéridos ou pressão alta, ou aumento de gordura abdominal, né? Alguns dos critérios, ela é uma doença que aumenta a tendência do vaso sanguíneo fazer espasmo, tá? Diferente de pessoas que só têm o colesterol alto, ou só têm os triglicéridos, ou só têm a hipertensão, elas têm tendência do vaso sanguíneo obstruir aos pouquinhos, porque engrossa a camada de dentro, que é o endotélio. Então ele vai engrossando e, portanto, vai diminuindo o espaço que tem para passar sangue. Síndrome metabólica aumenta a chance de fechei. Deu a louca aqui, deu vontade, fechei. E por isso que ela requer mais cuidado. É o conjunto de problemas na mesma pessoa e, portanto, deixando vasos sanguíneos mais vulneráveis, tá? Então, altos e baixos do zumbido também podem ter a ver com isso, tá? O que pode mudar o volume do zumbido tem a ver também com a mudança do tempo, muito frio ou muito quente. Perfeito, Marta, excelente emendada. É raro de acontecer, então abrindo a porta para você em relação à temperatura. É raro de acontecer mudança do zumbido em relação à temperatura. Quando acontece dentro da raridade, o mais comum é que nem você está colocando aqui, é quando o tempo piora.
Então, ou esfria ou chove. Mas eu já tive uns 2 ou 3 pacientes nesses 30 anos, então bem raro, que também quando esquenta, eles sentem a mudança, a piora do zumbido, tá? Então, eu não sei explicar tudo ainda, mas eu vejo que isso é bem raro, tá? Beleza. Outra pergunta aqui, interessante. Qual a ligação do zumbido com menopausa? Muita. E aqui nesse feed a gente tem 2 lives maravilhosas do meu outro projeto, que é o Médicos que se Importam, com 2 ginecologistas fantásticas, e a gente abordou o tema da menopausa e do ouvido com ambas. Ambas do seu jeitinho de olhar e de responder concordam. Dentro dos 600 sintomas descritos já na menopausa individual de cada mulher, que tem ali os mais comuns, né, mas que tem uma variedade enorme, as 2 concordam que zumbido, hipersensibilidades auditivas, tontura e perda auditiva estão no conjunto de sintomas, ou seja, o ouvido sofre também com o declínio hormonal dos hormônios femininos, né, dos hormônios ovarianos. Então, o zumbido a gente já sabia, né, porque tem muita gente que fala realmente dentro do climatério, antes mesmo da menopausa, quando a mulher tá no climatério, que tá o samba do crioulo doido ali com os hormônios, muitas vezes a mulher já tem ou o início ou a piora dos sintomas de ouvido. Mas quando a menopausa se instala, quer dizer, a menstruação para de vir depois de um ano, né? Pode existir essa queda mais importante. Mas deve ter uns 2 anos só que eu comecei a desconfiar, sem ver na literatura, que como a hipersensibilidade auditiva está ficando mais comum ao longo dos anos, mais gente está reclamando, eu comecei a notar que mulheres na menopausa também estavam se queixando muito. E eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver? E de fato, vendo na literatura mais recentemente, sim, é possível que dentro desse declínio hormonal que pode comprometer a função do ouvido, a capacidade de gerenciar o desconforto e a percepção dos sons também deu uma caída. E se esse gerenciamento da percepção é alterado, a gente passa a se incomodar com coisas que não estava incomodada antes. Então, um efeito direto do declínio hormonal. Porém, como o declínio hormonal pode ter outros efeitos indiretos sobre o ouvido, existe também a possibilidade do ouvido ser vítima do distúrbio do metabolismo que a falta dos hormônios causa, da irritabilidade que a falta dos hormônios causa, da mudança óssea, né, de absorção óssea que os hormônios causam, e da mudança de absorção gastrointestinal que a mudança hormonal causa. Ou seja, se não for direto do hormônio para o ouvido, é do hormônio para várias outras coisas, e essas várias outras coisas vão chegando no ouvido, tá? Então, muita relação sim. E aí, o que vale a pena? Sempre olhar para essa menopausa, ver com a gineco o que pode ser feito para ela melhorar. Olhar para a menopausa e tratar pode ser uma forma de melhorar zumbido e hipersensibilidade que for diretamente associado à menopausa, tá? Muito boa pergunta. Que mais? Maravilhosa explicação. Obrigada.
É isso aí, menopausa também pode estar associada ao zumbido metabólico. Aliás, eu até falei na Masterclass isso, né? Tem um ditado antigo que fala: a gente morre pela boca, né? Aquilo que a gente escolhe comer, que às vezes é uma delícia, né? Infelizmente, às vezes não foi feito para o sistema digestivo que a gente tem, né? Infelizmente. Beleza. Quem mais? Eu trabalhei aqui, a Rose. Eu trabalhei muito com headset há uns 20 anos. Há alguns anos tenho zumbido alto. Queria muito tratar e não ter mais esse zumbido. Rose, vamos lá. Como eu falei no começo, vamos abrir as portas para você, para um caminho de melhora, quem sabe de cura. Lembrando aqui, quem não chegou no comecinho, eu estava falando, mesmo que muita gente tenha esse sonho de consumo da cura do zumbido, que é o quê? 100% de melhora sem recaída, tá? As pessoas, antes de chegar lá, precisam chegar na melhora parcial. Então, eu vejo a melhora parcial com excelentes olhos. Mesmo que a pessoa fale assim, melhorou uns 20, 30%. Ela tá chateada porque é só 20, 30%. E eu, otimista, eterna, tô só pensando assim, são os primeiros 20 a 30%. Então, se já conseguiu, por que a gente vai desistir? Né? Então, são dois jeitos diferentes de olhar o mesmíssimo fato. 20 a 30% de melhora, tá? Então, Rose, abrindo as portas para você. Trabalhar com headset, né, com fone, falando, etc., seja o ruído, então, vindo direto aqui no ouvido, ou seja o ruído ambiental, de fato, é uma causa comum de zumbido. Mas o mais comum é o zumbido aparecer na vigência do tempo que você está se expondo. Pelo que eu entendi, há uns 20 anos atrás você trabalhou com headsets. E mais recente você tá com um zumbido alto. Então, neste caso, por causa da linha do tempo, da cronologia, uma coisa tá aqui bem no seu passado, a outra coisa tá aqui mais no seu presente, pode ser uma coincidência, tá? Pode ser. Se você tiver audiometrias da época lá do trabalho, que mostrassem alguma perdinha de audição, mesmo daquelas que a pessoa não percebe, não dá bola, etc., a gente poderia entender se o seu ouvido ficou vulnerável naquela época, mas aquilo não foi suficiente para gerar zumbido, e aí outra coisa da sua vida pegou essa vulnerabilidade pré-existente e aí botou a patinha em cima desse terreno e pronto. Isso fez diferença, tá? Mas a gente precisa pensar nessa possibilidade, olha, não ter nada a ver. E por que isso faz sentido, tá? Lembra, estamos só abrindo as portas para você, porque você tem o seu caminho para seguir e a definição da causa e do tratamento não dá para ser feita aqui na live, tá? É só a dica que a gente pode te dar para você levar para os seus profissionais. O que acontece é que existem várias causas de zumbido. Então, nada impede que você tenha tido uma possibilidade lá atrás, no seu tempo de trabalhar com headsets, e você passou ou batida ou com uma vulnerabilidade, né, uma perdinha leve, por exemplo, na audiometria, em 3.000, 4.000, 6.000 Hz, que não tenha sido suficiente para te dar nenhuma queixa, e daí um outro fator das centenas que existem tem aparecido sem nada a ver, tá? Então, vai fundo nessa investigação aí para você poder encontrar a causa, tá bom? Encontrando a causa é sempre muito mais fácil de direcionar o tratamento. Ontem na Masterclass, a gente estava dando um exemplo, né, de como a gente pensa, né, nessa questão das causas para explicar para os pacientes como se fosse uma salada de fruta, né?
que é um exemplo que eu aprendi com a minha amiga Kátia Freire. Então, várias saladas de fruta têm um suquinho, um caldinho de suco de laranja, né? Então, é o que elas têm em comum. O suco de laranja estaria representando as causas auditivas, que são muito comuns. E depois, cada salada de fruta diferente tem a sua combinação de frutas, tá? Mesmo que várias possam ter o basicão, né? Que é banana, maçã e mamão, tem salada de fruta que é bem elaborada. Elaborada não é a palavra para cá, para esse exemplo, mas que tem componentes mais raros de ter numa salada de fruta. Por exemplo, um kiwi, uma pitaia, uma carambola, né? Alguma coisa assim, representando as causas mais raras de zumbido, tá? Então tem várias causas comuns e tem algumas causas que são raras. Quando a gente quer investigar para poder tratar, o ideal é a gente cercar todas as causas mais comuns. Encontrou? Ótimo. Não encontrou? Como é que a gente cerca algumas das causas mais raras, tá bom? Essa pergunta eu vou dividir com vocês aqui, ó. A Leila tá perguntando: algum estresse pode aumentar a piora do zumbido por dias? Quem de vocês que tá aqui percebe quando eu estresso meu zumbido? Sobe. Quero aí, responde eu, ou explica, ou põe uma mãozinha que eu já vou buscar essa resposta já já. Quero só ver quem é que estressa. Quem que é aqui? Hilda Fernandes, acho que a sua resposta vai sair, nem vai precisar da minha boca, nem vai precisar. A caminhada da cura inicia em entender o processo, sem dúvida. Se não precisasse entender, cada um ia ter, né? Cada um ia ter o mesmo caminho, não precisava fazer esforço nenhum. E nem ia ter os rótulos, zumbido não tem cura, não tem o que fazer, aprende a conviver, né? Porque ia ser tão natural como tratar uma amidalite. Algo bem temporário, mas só que não, né? Não é. É isso aí. Entendo que cada um é um caso, tá? Perfeito. Beleza, vamos ver o povo respondendo do estresse, que eu quero saber. Nossa, já rolou muita conversa aqui. Eu esperando aqui em cima e vocês já estão lá embaixo nesse chat. Vamos lá aqui, ó. Hilda, se você estiver aí com a gente, eu vou pegar do começo aqui. Socorro! Val Souza, Celise, Cibele, Maria Neuza, Rosane, Belo Sotero, Pedro Meirelles, peraí, sim, estresse aumenta a minha percepção do zumbido. Dorigana Andréa, Luzia, quem? Júnior, Valério, Aline, Marta Jacobi. Eu não, ainda bem, né, Celibela? Eu não. Rose Leal, eu também, Zelma. Gente, estresse é um super comum fator de o zumbido tá aqui no linear, ele faz uma onda de piora. Não costuma ser uma ladeira acima, ó, só vai crescendo, crescendo, crescendo. Pode, tá? Na medicina tudo pode, mas o mais comum é o estresse tirar o zumbido da base, jogar num pico e voltar para a base, tá? Então, por exemplo, e cada um tem um para-raio diferente do estresse no corpo. Por exemplo, meu para-raio é pescoço, tá? Hoje eu tô com o pescoço todo contraído depois de 3 dias dando aula e, né, e estressando com tudo para dar certo, etc. Não, com o pescoço aqui, barbaridade. Tem gente que o para-raio, enxaqueca, dor de cabeça. Tem gente que o para-raio, barriga, tem que ir no banheiro ou vomita. E tem gente que o para-raio é no ouvido. E tá tudo certo, né? Eu ainda não entendi essa escolha, né? Como é que em cada corpo o estresse escapa para um órgão diferente, né? Mas tem que ser o órgão mais vulnerável, que nem a água.
que tem que descer da montanha, encontrou uma pedra, vai fazer vai encontrar um caminho onde flua mais rapidamente, tá? Então, deve ter um motivo para essa diversidade de reações corporais mediante um único gatilho de estresse. E para algumas pessoas que estão aqui comigo, né, no grupo, o órgão de choque é o ouvido, tá? Doutora, conte-me como seu zumbido foi curado. Como é que você sabe que o meu foi curado? Você não sabe como? Porque cada vez que eu conto que foi curado, eu conto como. Fiquei curiosa aqui. O meu também, doutora, piora mais quando eu tô estudando, né? Estudando poderia ou ser o silêncio, né? Então, o silêncio do estudo, e daí a sua percepção, ou o estresse de ter que estudar e o receio, sei lá, da prova, do concurso, etc, né? Aliás, tem muita gente que estuda para concurso, né? Esses concursos aí a perder de vista, né? Tem que estudar 2 anos, etc. E não tem nada tão certo para concurso público. As pessoas sofrem muito com a presença do zumbido ou de hipersensibilidade, porque os sons acabam distraindo o foco do estudo. E para essas pessoas, além de fazer o tratamento específico, eu gosto muito de quebrar uma crença de que é necessário estudar no silêncio para poder se concentrar, tá? Então, eu fui ensinada assim, né, que tinha que estudar no silêncio, estudei minha vida inteira no silêncio, mas as minhas filhas já vieram estudando com música, com outras coisas, indo bem nas provas, né? Por sorte, antes delas nascerem, eu tinha acessado essa pesquisa que fez uma diferença aqui no meu mindset. Eu vou compartilhar com vocês por causa do silêncio. Pode ser o silêncio para estudar, pode ser o silêncio antes de dormir, etc, tá? Vamos lá, abrindo a porta para todo mundo que sofre mais com zumbido em momentos de silêncio. Uma pesquisa feita com adolescentes, e eu vou dizer assim, se a minha filha mais velha tem 24 anos, isso aí essa pesquisa deve ter 24, 23, por aí que eu acessei, então bem mais velha. Adolescentes que tinham uma mesma prova para fazer aqui e 15 dias antes foram divididos em 2 grupos. Então a matéria era a mesma, então metade do grupo teve esses 15 dias para estudar no silêncio e metade do grupo teve os 15 dias para a mesma matéria na vigência de uma música que foi escolhida, que eu acho que era do Vivaldi, tá? Porque já tem pesquisas com sinfonias diferentes. Se não me engano, era do Vivaldi, mas era música clássica. Então, qual que é a questão? A melodia sem voz, tá? Porque a voz chama muita atenção. Então, comparando o grupo de estudo no silêncio e estudo com música, a performance na prova foi melhor no grupo com música, tá? Então, essa é uma pesquisa que randomiza, né? O grupo divide, faz o mesmo processo, muda um fator só, que foi o silêncio versus música, e avalia esse desfecho. Então, é um tipo de pesquisa bem conceituado, ensaio clínico randomizado. E aí, o acesso a essa informação me fez pensar que a gente não precisa de silêncio, a gente precisa de algo que não incomode. Então, se o zumbido é um incômodo, mas uma sinfonia, alguma música clássica, vamos expandir, vamos sair do Vivaldi, alguma música clássica pode ser um estímulo agradável, mas que não te distraia do seu objetivo. Afinal de contas, é estudar, ou é dormir, ou é ler e se concentrar, tá? No silêncio, ou é meditar. A ideia é que você não tenha estímulo desconfortável, tá?
Então, eu já adaptei muito isso, né? São 20 e poucos anos, eu já adaptei muito isso para minha prática e tem nos dias que eu tô apertada com coisa para fazer que eu preciso focar e não me distrair, apesar de eu não ter mais zumbido, né? Que alguém perguntou aí, o que que eu faço? Ponho o meu fone com isolamento, ponho hoje sons binaurais. Tá? Já tive minha fase de música só orquestrada, sem voz. Hoje, sons binaurais, que são aqueles que, de propósito, o que você ouve de um lado é diferente do que você ouve de outro lado, como um desafio para o cérebro integrar esses estímulos diferentes de uma outra maneira, tá? Então, sons binaurais para foco, concentração, que é o que eu uso, mas para poder dormir ou relaxar, etc., são ajudas possíveis para quem precisa fazer algo e acha que o zumbido tá incomodando, tá? Abrindo a porta para vocês. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se a Cláudia respondeu. A Cláudia que perguntou aqui da minha cura. Comecei a te seguir há pouco tempo, por isso a pergunta sobre como curou. Não, a minha curiosidade, tudo bem, bem-vinda, bem-vinda. A minha curiosidade é da onde você tirou a informação que eu curei que estava solta. Zumbido tá associado a TM, pode ser, sim, com certeza. Adoro estudar de madrugada quando acordo. Menina, que você tá acordando de madrugada? Socorro! Socorro! Mas enfim, se você adora estudar, né, deve estar tudo certo pro seu corpo. Doutora, voltei a estudar piano, tá muito bom pra mim. Há anos eu não tocava, a música salva. Gente, a música é a 8ª maravilha do mundo. Ela é perfeita. A única coisa que é imperfeita no processo é o volume que as pessoas colocam essa música no ouvido, né? Seja no ambiente, aí nas festas, nas baladas, ou no próprio fone de ouvido. Mas a música, perfeita. Nossa Senhora, muito bacana. Cláudia, já vou te responder, viu? Deixa eu ver aqui. Alex Alves, é você de ontem? Aqui, ó, admira a energia que a doutora tem. Uma semana corrida e no domingo pronta para ajudar. Eu vou dizer assim, semi-pronta. Uma parte de mim ainda tá precisando se recuperar. Que Deus abençoe sempre sua vida. Quando chegar em casa, vou rever. Que bom. Olha aqui, ó. O Alex foi um dos candidatos para a cofenometria de ontem, né? A gente convidou algumas pessoas, o Alex foi fazer a dele e ele contou pra gente que é um seguidor aqui há anos, né? Das lives. E ele não só ficou para ouvir o resultado dele, como para ouvir a discussão de todos os casos, né? E a gente que saiu, assim, o grupo super envolvente, todo mundo saiu, assim, né? Assim, conectado, maravilhado, e eu mais ainda, né? Eu cheguei em casa e falei assim, Alex, que bom que você aproveitou essa oportunidade, tal. Se você sentir no coração, que tal você fazer a live com a gente, né? Aparecer aqui, compartilhar a sua história. E sabe o que ele respondeu, gente? Que bonitinho. Ele falou, doutora, hoje eu não posso porque tem o casamento da minha cunhada. Tô até brigando comigo mesmo porque eu queria participar. Olha só que legal a dedicação dele. Ele tá falando da minha, né? Mas vamos falar da dedicação dele assistindo a live, ou uma parte dela, enquanto tá no casamento. E o que a gente combinou? Domingo que vem, dia 15, ele estará com a gente aqui para contar essa história de 22 anos de zumbido, 22 ou 23 anos de zumbido. E anteontem ele começou a melhorar, né? Muito bacana, muito bacana. Então eu convidei, porque além dele ser uma presença gostosa que conectou com a turma que estava lá, né, Flávia, né, Annelise, né, Jaci, não foi bem assim? Ele conectou, ele demonstrou a abertura dele para aprender mais, para estar no meio de um grupo de profissionais interessados a melhorar.
tá? Então, expansão. A Alex é uma pessoa que tá de prontidão. Chegou o momento certo, né? Que bom, Alex Alves. Então, bom te ver por aqui, ver que esse é seu Instagram. E domingo que vem o convite continua aberto, tá? Olha, a Márcia, o silêncio me incomoda quando estudo, então procuro colocar uma música baixinha para focar melhor nos estudos, tá? Beleza. O Cláudia voltando aqui. Eu percebo o zumbido a todo instante. Agora o esquerdo é onde surgiu o zumbido depois do ouvido direito. Sinto ele pulsando, parece um coração batendo. Esse sinal é pior que o próprio zumbido. Então vamos lá. Cláudia, vamos abrir a porta para você, para esse caminho aí de melhora, que é a primeira etapa, como eu falei, antes da cura. A sua primeira pergunta, como que eu me curei? Em julho desse ano, fez 25 anos que a minha mãe faleceu, tá? Quando isso aconteceu, eu já estudava zumbido há outros 5 anos, né? Então, 30 anos de estudo. E quando eu comecei a minha carreira, lógico, do básico, eu era muito cética, muito cabeça fechada, e eu tava buscando só coisas corporais que causassem o zumbido. Aí minha mãe morreu, e daí na missa de 7º dia, meu irmão subiu lá no altar e foi fazer um discurso, mas ele que é bem travado, bloqueado, fala pouco, né? Foi fazer um discurso de quebrar coração, assim, né? E ali na missa de 7º dia eu comecei com um zumbido do lado esquerdo. O meu não era pulsátil como o seu, mas ele tinha uma certa instabilidade. Então vou tentar imitar para você o que eu lembro dele, que era algo meio assim. Então, uma instabilidade que não era tão rítmica como um coração batendo, que é o seu pulsátil, tá? O pulsátil é algo assim, ó, coração bate 70 vezes aqui, o ouvido tá 70 vezes. Se eu for subir a escada ou correr isso aqui e acelerar, muitas vezes isso aqui acelera também, tá? Então, o meu tinha um ritmo um pouco diferente do seu. E aí, eu acabei indo... E aí tem uma parte da história que hoje eu entendo que é importante, que é como eu já estudava zumbido. Quando eu percebi que eu tava com zumbido, eu sem querer falei uma frase que é: não posso deixar ficar que nem os meus pacientes. Não, eu não posso ficar que nem meus pacientes, porque nos meus 5 primeiros anos eu já tinha visto casos muito graves, tá? Então, só depois que eu fui para terapia, por causa do luto, é que a minha terapeuta me explicou. Quando você se coloca, não posso ficar como os meus pacientes, eu estava, na verdade, dando um comando pro meu cérebro. Daqui não vai passar. Parece bobagem, mas hoje para mim, depois da terapia, né, depois de 5 meses de terapia, faz muita diferença o quanto a gente vai sofrer ou não sofrer com o zumbido que tem, dependendo daquilo que a gente agrega de peso, de medo ao zumbido, ao fato em si. Né? Isso vale para tudo, isso é o comportamento do cérebro, né? Não é com o zumbido, é o do cérebro. Então, eu fui para terapia e a terapeuta da época, que era a Graça, eu ponho ela no pedestal, pelo que ela fez comigo em termos de transformação e de enxergar o que estava acontecendo comigo. Essa história eu também contei na Masterclass ontem, então tô na versão resumida para você, tá, Cláudia? Então, a questão é assim, hoje, vários de vocês responderam aí que o zumbido piora quando estressa. E o que eu contei foi que o estresse para mim, que era, tinha um significado essa palavra, hoje tá virando uma coisa tão vaga, é como se o estresse fosse um guarda-chuva que contivesse várias coisas diferentes. Então, eu tava estressada na morte da minha mãe,
Nossa, na missa do sétimo dia, então, como eu sou uma pessoa de travar, não, peraí, fica forte, não, vamos controlar aqui, porque para não sentir muita dor, deixa eu cuidar aqui dos meus irmãos, deixa eu cuidar, né, na época eu não tinha filhas ainda, deixa eu cuidar dos pacientes, tem gente precisando de mim. Eu falei, engole esse luto aqui, né, e vamos pra vida, né, pra dor ficar lá pequenininha, escondidinha em algum lugar. E a terapeuta fez um belíssimo trabalho ao me fazer entender que o meu estresse, né, a minha dor, era uma mistureba enorme com um componente de abandono fora de série, né? Mãe é uma conexão umbilical para muita gente, né? E perder mãe é além de perder uma pessoa querida. Para mim foi assim, tá? Abandono com culpa muito forte, porque eu era médica e eu não dei tanta atenção a um quadro de tosse que ela tinha, uma tosse há 15 dias, que eu naturalizei, porque ela tinha tido um resfriado mesmo, né? E essa tosse de 15 dias a levou sozinha a procurar uma ajuda, fazer uma chapa, um raio-x do pulmão, né? Aí quando a gente viu que o pulmão direito estava espremido, porque o fígado tinha crescido para cima, tá? Então o fígado estava com uma metástase de um tumor que era do intestino, e o intestino não deu sintoma, o fígado não deu sintoma e o pulmão espremido depois. Um resfriado foi dar tosse persistente por 15 dias. Então, assim, a gente sempre diz que médico e parente de médico tem os casos esquisitos, né? Mas para mim foi muito difícil encarar o tamanho do diferente que foi um tumor de intestino agressivo, ter ficado anos sem sintoma, o fígado sem sintoma, e dar um sintoma tão à distância. Mas pra gente ver como tudo é conectado. E às vezes o ouvido, não falando, saindo da vibração de tumor, às vezes um sintoma zumbido pode estar associado com outra coisa que nem tá no ouvido, tá? Então, fechando aqui a resposta para Cláudia, e que vai servir para muita gente também, a questão é que o estresse está muito vago. E hoje mesmo eu pergunto para as pessoas, e vou deixar a pergunta para vocês que responderam: o meu piora com estresse. O que dentro do estresse que dá para a gente refinar, que é o gargalo de vocês? É que tipo de situação estressante que consegue fazer o zumbido piorar? Porque pode ser que alguns estresses da vida aí só façam o seu coração bater mais rápido ou você suar. E não mexam no zumbido. Mas qual é aquele que tem que cutuca o seu zumbido? É você passar raiva? É você ficar com medo? É você sentir que você não vai dar conta de alguma sobrecarga que você está vivenciando? Então, esmiuçar hoje, para mim, faz mais diferença para poder ser um pouquinho mais pontual aqui, a flecha mais bem dada aqui nesse alvo que tem que ser desmanchado, tá? Então eu fui para terapia, a santa da graça, a minha psicóloga, me tratou super bem, ressignificou, o meu zumbido sumiu dos dois primeiros dos 5 meses de terapia que eu fiz até ter alta, tá? E foi breve porque eu tava de peito aberto. É outra coisa que eu recomendo. Vai pra terapia, vai de peito aberto, né? Então essa ressignificação me fez curar do zumbido há 25 anos atrás. E nesses anos eu já tinha uns 50 mil estresses, mas ele não voltou. Mostrando que o que eu precisava era desconectar dessa mistura bombástica para mim, né, para o meu ouvido, que foi abandono com culpa, tá? Então, fechando aqui. Agora, para você, zumbidos pulsáteis, bifurcação aqui. Pode ser algo vascular, da circulação ao redor do ouvido, pode ser algo muscular, da musculatura ao redor do ouvido, tá? Porta abertíssima, Cláudia. Aproveita e vai.
tá bom? E segue. Beleza. Sempre me lembro do Beethoven. Perdi alguma coisa aqui. Sobre o aparelho, minha qualidade de vida melhorou muito após o uso. É gradativa a mudança, se adequando e acompanhando o processo, com certeza. Aparelho auditivo, para muita gente que tem resistência, eu não tenho a menor dúvida que se abrisse o peito, abrisse o coração, poderia se permitir sentir uma melhora. Mas que pena, né? Que pena que às vezes o caminho, a porta que se abre para o caminho da melhora e às vezes da cura, a pessoa não tá aberta para ela, para essa porta. A pessoa não tá aberta. E daí, a gente que observa aqui fala, que pena. Mas, cada um no seu tempo, né? Porque uma coisa que eu também aprendi com a minha terapeuta na época é que algumas pessoas que se sentem mal, estressadas, e a gente quer melhorar, mas elas não querem fazer o que precisam, parece cruel o que eu vou falar, mas é algo que me ajudou muito a me sossegar. Essas pessoas que sofrem, mas não querem o caminho da melhora, que resistem, elas precisam piorar mais. Depois que elas piorarem mais, aí vai chegar um momento que elas estarão mais prontas para andar nesse caminho que a porta está aberta, tá? Então, infelizmente, com o aparelho, que a gente sabe que é um instrumento de melhora para muita gente, que não tem ainda o grau de perda auditiva que antigamente se achava que era necessário ter para indicar e beneficiar com o aparelho auditivo. O aparelho foi mudando, melhorando tecnologicamente tanto ao longo dos últimos 15 anos, talvez, né? E tendo mais recursos tecnológicos e gerador de som e a venda, o aluguel, ou a disponibilidade em alguns centros do SUS, nossa, ele tá longe de ser super acessível, mas tecnologicamente e de possibilidades de acesso, ele foi chegando a mais pessoas. Só que o que a gente vê aqui? A resistência estética e a crença, ó, vai ficar feio. E a crença, eu ainda sou novo para usar aparelho auditivo. Quem trabalha com aparelho sabe que até criança usa, né? Até criança, quando precisa usar, que pode se beneficiar, existe a indicação do uso do aparelho auditivo, né? Então, muitas das opções de tratamento que existem, infelizmente, recebem um não do próprio paciente, né? Mas, enfim, coisas que a gente precisa aprender a lidar. Que mais aqui? Aproveitando aqui nosso tempo, que já tá fechando. Gosto muito, eu adoro, para dormir eu adoro música, com certeza, para dormir, para se concentrar, para meditar, né? Olha, é a hora que eu me concentro mais. Muito bom, muito bom. Que mais aqui que tem? Gostaram, gente? Gostaram? Estão gostando? Doutora, eu também melhoro todos os dias. Que bom, que bom. Foi muito bom receber o Alex ontem, é isso aí, que bom, né? Tanto o Alex quanto a Juliana, acho que se beneficiaram muito de estar no meio de nós ali, naquela sintonia linda, maravilhosa, né? Muito bom. Mas assim, de qualquer jeito, a gente vai ver o Alex ao vivo aqui semana que vem. Latência do estresse. Quanto mais tempo ficar no estresse, pior, sem dúvida. É que nem o paralelo é assim, quanto mais tempo ficar no barulho alto, pior. Porque o barulho é um fator gatilho para zumbido. O estresse também, quanto mais tempo de estresse, pior. Então, se você é estressado e não tem sua válvula de escape para lidar, para baixar a bola do estresse, equilibrar o corpo, a mente e o ouvido, claro, total razão de que é pior. Tá bom?
Olha, tô vendo um recado aqui que eu perdi o coisa, mas a Flávia tá falando, atenção, essa live é um grupo de apoio voluntário da doutora Tani, não há nenhum grupo de WhatsApp sobre zumbido relacionado à doutora Tani, não mesmo. Eu não tô em mais nenhum lugar, caso esteja rolando aí alguma das notícias que não são verídicas. A gente trabalha só aqui, ao vivo, e durante a semana nossa live sobe para o nosso YouTube, tá? É aqui só caso esteja acontecendo alguma outra coisa. Muito obrigada, doutora, por ter respondido e fazer você lembrar essa passagem tão triste. Deus abençoe. Tão triste lá no começo. Mas como uma boa otimista que eu falei, né? Acho que a morte da minha mãe foi triste, mas ela foi um trampolim para eu fazer uma mudança de mindset em relação à morte, a perdas de qualquer maneira, enorme. Então hoje eu olho para trás e além de lembrar, né, do carinho, da fonte de amor que eu tive, graças a Deus, eu lembro também de, nossa, como eu era e como eu sou hoje, né? Então a dor transforma. E isso é pura verdade. Às vezes o zumbido é a dor de vocês, que quando vocês estiverem abertos o suficiente, como eu estava lá na época, para melhorar, é possível que esse caminho, essa porta também se abra, né? Prontidão faz as portas se abrirem, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês e dessa nossa equipe maravilhosa em mais um domingo. E domingo que vem vai ser o último desse ano. Então vamos fazer o nosso melhor para fechar com chave de ouro, tá bom? Beijo no coração de vocês. Obrigada, Flávia. Obrigada, Annelise. E vamos juntas. Até mais. Tchau, tchau.